Bom dia a todos, é uma alegria estar com você que está nos assistindo aqui nesta live da turma da Moca, da Universidade de São Judas. Nós vamos dar seguimento à nossa matéria falando sobre os aspectos processuais da sucessão. Na aula passada falamos sobre a questão dos processos de regularização da sucessão. Enfatizamos que o inventário, o arrolamento e o alvará têm uma função que é justamente a de normalizar, isto é, regularizar a sucessão que se opera exatamente com a morte do decujus, ocasião em que há a transferência automática do conjunto de bens, isto é, da massa hereditária do decujus para os herdeiros. Mas enquanto não há regularização dessa transferência, nós vimos que é criada uma entidade despersonalizada no exato momento da morte, que se chama espólio, e que esse espólio administrará esse conjunto de bens móveis e imóveis, direitos e deveres deixados pelo decujus e que constituem uma universalidade de direito, que é chamada acervo hereditário ou massa hereditária. E aí conversamos sobre os procedimentos de inventário, arrolamento e alvará, distinguindo em que hipóteses cabe o inventário judicial e o inventário extrajudicial, o arrolamento ordinário e o arrolamento sumário. Falamos, inclusive, diante da pergunta de um dos alunos da turma, que o arrolamento extrajudicial é, na verdade, a mesma coisa que o inventário extrajudicial, porque não há uma série de atos processuais. Pura e simplesmente o que há é o acordo entre herdeiros maiores e capazes, não há, portanto, incapazes, não há testamento deixado pelo decujus. Este acordo é apoiado pelos advogados de todos os herdeiros que se fazem presentes para a homologação desse negócio jurídico perante o oficial do cartório de notas, que é onde é lavrada a escritura. E, por fim, falamos do alvará, das hipóteses que a lei de 1980 contempla para se obter a autorização judicial de levantamento de pequenas importâncias que estão ali discriminadas, que lembramos na semana passada, ou para regularização de negócios que o decujus não tenha finalizado justamente porque veio a falecer. Há uma pergunta aqui no chat. Eu não entendi a pergunta do Fábio, depois se puder esclarecer, eu acho que eu não entendi. Mas o Vitor também está fazendo aqui uma pergunta. Posso mandar o nome real ou já passou esta parte da aula? Não, Vitor, não passou essa parte da aula não, fique tranquilo, tá bom? Bem, então, diante disso, como vocês podem perceber, existe uma importância muito grande para distinguirmos qual seria o procedimento cabível para se regularizar a transmissão dos bens deixados pelo decujus. E finalizando a aula passada, nós falamos que durante essa fase, digamos, transitória, em que é constituído por força da lei o espólio como entidade despersonalizada, e enquanto não houver a nomeação do inventariante para representar o espólio, tanto na ação de inventário ou de arrolamento, como em outras situações em que o espólio seja autor ou réu de outras ações, nós temos a possibilidade da nomeação de um administrador provisório. E até conversamos sobre isso nos termos do Código de Processo Civil. E que a administração provisória normalmente recai sobre aquele que já está na posse do bem que era do decujus, mas que por uma questão ainda que acidental esteja na posse desses bens, até que o inventariante seja nomeado. Falamos também que o inventariante, uma vez nomeado, ele prestará compromisso. Então agora nós vamos seguir conversando sobre o que acontece no processo de inventário, que é, sem sombra de dúvidas, um procedimento extremamente importante para a compreensão do estudo das sucessões. Vamos nessa? Se você quiser participar da nossa live, perguntando no chat ou mesmo deixando alguma pergunta em áudio, fique à vontade, vocês podem interromper a qualquer momento. Então eu vou aqui rapidinho já abrir o PowerPoint de hoje para que possamos dar seguimento ao estudo
dos aspectos processuais da sucessão. E eu espero que você esteja gostando desta aula. É uma aula que alia muito os ensinamentos de direito material com a prática processual. E é justamente essa finalidade nossa aqui para vocês. Então vamos ver aqui. Abrir o PowerPoint anterior. Pronto. Agora eu abri o PowerPoint certo. Eu realmente não abri o PowerPoint certo. Só um segundinho, já estou abrindo, tá bom? Ah, eu realmente acabei me distraindo. Bem, vamos apenas então terminar essa parte da situação do inventariante, se bem que eu tenho certeza que eu já conversei sobre essa questão com vocês, a questão da remoção do inventariante. Mas apenas para ficar emendado direitinho com aquilo que vamos ver hoje, vamos aqui mais uma vez apenas terminar esse estudo. Então, se eu não falei, aí ficará falado. Se eu já falei, vocês podem falar. Senise, você já falou, você não está lembrado? Então vamos lá. Eu conversei com vocês que enquanto não houver a nomeação do inventariante, haverá a nomeação de um administrador provisório. Agora eu pergunto para vocês, eu cheguei a conversar com vocês sobre as regras de competência para a propositura da ação de inventário? Desculpe fazer essa pergunta, mas é que eu estou esse semestre com 10 turmas. Não. Obrigado, Henrique. E são 10 turmas que variam muito as matérias, embora todas elas sejam de direito civil, de direito internacional ou de direito do consumidor. Então, vamos lá. Quando a gente trabalha com essa situação da abertura do inventário, nós temos uma situação um pouquinho diferente, né? Porque eu tenho que, primeiramente, perguntar quem tem legitimidade para propor a ação de inventário. O processo de inventário judicial, assim como o processo de arrolamento ou o processo de alvará, eles têm que ser submetidos ao juiz. E há pessoas que têm legitimidade ou não para proporem esta medida judicial. Não é qualquer pessoa que pode falar, olha, faleceu o senhor Cruz, e como faleceu o senhor Cruz, agora a gente tem que fazer a sucessão dos bens dele para regularizar essa transmissão de herança. Não é qualquer pessoa que tem legitimidade para fazer isso, obviamente. Então é necessário que se discuta quem teria legitimidade para propor a ação de inventário. Pois bem, a ação de inventário ela pode ser proposta pelo cônjuge sobrevivente ou pelo convivente sobrevivente. Aqui eu já abro, então, um pequeno parênteses. A sucessão ela pode se dar, e o professor Alexandre Luna já deve ter conversado com vocês a esse respeito, meu grande amigo Alexandre, que ela pode ser legítima, que é aquela sucessão fixada pela lei, ou testamentária, que é a sucessão fixada pela declaração última de vontade do testador, que é o autor da herança, é o de cujus, né? Quando a sucessão ela é fixada pela lei, nós estamos diante de disposições legais que constituem matéria de ordem pública. São disposições legais que não podem ser afastadas por ninguém, nem mesmo pela vontade expressa das partes, a não ser quando essas próprias disposições legais autorizam algum afastamento. Já no caso do testamento, nós estamos diante de um negócio jurídico causa-mortis, que gerará efeitos apenas com a morte do autor da herança, que é o testador. E é um negócio jurídico porque os benefícios que o testamento dá para terceiros dependem, obviamente, da aceitação desses terceiros.
Por isso que é um acordo, é um negócio jurídico, mas os efeitos dele apenas operam pós-mortem. O princípio que rege a sucessão testamentária é o princípio da autonomia privada. Então, o testador ele pode testar o que quiser como regra. E apenas ele tem limites, o testador é limitado pela legítima, pelas normas de ordem pública que integram a chamada sucessão legítima. Esse ponto de partida é muito importante e vocês vão entender porque estou falando dele agora. Isso significa que o testador ele poderá dispor até 50% do seu patrimônio se houver herdeiro necessário, conforme a sucessão legítima dispõe. Então, se houver algum herdeiro necessário, ele poderá dispor até 50% da herança do seu patrimônio. Quem são os herdeiros necessários? O artigo 1840 do Código Civil dispõe que os herdeiros necessários são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge sobrevivente. Então, se eu tiver uma dessas categorias de herdeiros, o testador apenas poderá dispor até 50% do seu patrimônio, a menos que esses herdeiros tenham sido excluídos da sucessão por algum motivo, como, por exemplo, são pré-morientes, outro exemplo, são comorientes, ou ainda se o testador deserdou o único herdeiro ou os únicos herdeiros legítimos que se encontravam nesta situação de herdeiros necessários. Então, descendentes, ascendentes e cônjuge sobrevivente não podem ser afastados, em princípio, por um testamento, a menos que ocorra deserdação. Deserdação é uma cláusula testamentária, por meio da qual o testador, perdoe-me, com algum dos fundamentos legais que permite a deserdação, decide deserdar um herdeiro. Pois bem, se não houver nenhum herdeiro necessário, vamos supor que há apenas colaterais. Isto é, irmãos, primos, tios, sobrinhos, ou melhor, dizendo na ordem correta, irmãos, colaterais de segundo grau, tios e sobrinhos, colaterais de terceiro grau, e primos, colaterais de quarto grau, a situação aqui fica um pouco piorada para esses herdeiros, porque a existência de testamento pode levar o testador a dispor até a totalidade da herança. Então, porque esses herdeiros não são necessários. Então, eles podem ser afastados pelo testador, mesmo que não ocorra algum motivo legal para a deserdação. Então, o testador pode dispor até 100% da herança, afastando sem motivo os herdeiros colaterais, porque os colaterais não são considerados herdeiros necessários. Bom, por que eu fiz essa resenha? E o professor Alexandre, não sei se chegou já a falar sobre isso para vocês, ou se falará na aula dele desta semana. Por uma razão muito simples, porque a sucessão legítima, ela limita até mesmo a autonomia da vontade do testador, como vocês podem reparar. Se a sucessão legítima limita até mesmo a livre disposição de vontade do testador sobre os seus próprios bens, é óbvio que a sucessão legítima também acaba limitando determinadas interpretações jurídicas que podem vir a existir com relação à legislação, mas que não têm fundamento legal. Faço esta observação porque há uma grande confusão a respeito da situação do cônjuge e do convivente. E como foi inclusive objeto de pergunta há poucos minutos atrás, eu já iria falar sobre isso, mas aproveito aqui para esta emenda. Tá? DIF, os colaterais são irmãos, tios, sobrinhos ou primos. Tá? Esses são os colaterais. Então, vejam só a situação. Não há no direito sucessório espaço, em princípio, para que eu tenha
cônjuge sobrevivente e convivente. E diante da pergunta que me foi feita há pouco, também não há espaço no direito sucessório, em princípio, para que eu tenha dois cônjuges sobreviventes. Em primeiro lugar, isso não seria possível porque no direito brasileiro continua sendo vedada juridicamente a família poliafetiva. Vocês já viram isso em direito de família? A família poliafetiva é uma realidade sociológica muito expressiva, apesar de não representar um grande percentual da população brasileira, mas é uma realidade. E seria de bom alvitre que o legislador realmente estabelecesse algum tipo de regramento para essa família. Uma família onde todos, de comum acordo, entendem que há condições de viver em poligamia ou em poliandria. Mas o direito brasileiro não aceita isso, porque, como eu falei com vocês na parte de família, a Constituição Federal apenas fala em família constituída por duas pessoas. O Supremo já alargou a interpretação falando da família homoafetiva. E nós temos o CNJ que autorizou o casamento de pessoas de mesmo sexo. Mas esse mesmo CNJ proibiu a lavratura de escrituras de família poliafetiva, embora seja uma realidade social. Bom, o que acontece aqui? Então, não tenho condições de ter dois cônjuges sobreviventes, para começo de conversa. Se morre um, eu tenho a possibilidade do outro ainda sobreviver ou do outro ser pré-moriente. Essa possibilidade. Posso também, eventualmente, ter a possibilidade da pessoa que está separada. E aí nós temos uma regra, que é a regra do artigo 1830 do Código Civil. Uma regra bastante questionável, mas é uma regra que continua em vigor no direito brasileiro, apesar de toda a polêmica que ela encerra. E para facilitar a vida daqueles que eventualmente não estejam com o Código Civil na mão, eu vou transcrever aqui o artigo 1830 no nosso chat. Estou aqui fazendo a transcrição. O artigo 1830 do Código Civil fala: somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos. Aí tem a exceção. Bom, vamos trabalhar com a regra, apenas para vocês entenderem. Então, quem que é cônjuge que pode concorrer à sucessão ou que pode ser herdeiro da sucessão dos bens deixados pelo decujus? É aquele que não está separado judicialmente do decujus no momento da morte do decujus. Ou é aquele que não está separado há mais de 2 anos. Esse critério da separação há mais ou há menos de 2 anos é um critério muito criticado pela doutrina e pela jurisprudência, mas é um critério que está até hoje nesta lei ordinária, que é uma lei que deve ser cumprida, portanto, que é o Código Civil Brasileiro. Então, considera-se cônjuge sobrevivente para os fins da sucessão aquele cônjuge que, ao se tornar viúvo ou viúva, não está separado judicialmente. Se estiver separado judicialmente, não terá direito sucessório. Ou ainda não está separado de fato há mais de 2 anos. Se estiver separado de fato há mais de 2 anos, não será considerado cônjuge para fins sucessórios. É este que é o ponto do artigo 1830 do direito sucessório. Bom, o professor Alexandre certamente esclarecerá outras coisas para vocês e trará outros argumentos com relação ao artigo 1830. Mas, como vocês podem perceber, o artigo 1830 estabelece um divisor de águas, quando o cônjuge pode concorrer à sucessão, quando ele não pode concorrer à sucessão. Ora, se eu tenho a figura do convivente, é porque eu não tenho a figura do cônjuge. Nós já conversamos sobre isso. Como não há possibilidade da poliafetividade no direito brasileiro, como há o impedimento matrimonial que obsta o reconhecimento da união estável nos termos do artigo 1723 do Código Civil Brasileiro, que o professor Alexandre conversou com vocês sobre esse tema, o que acaba acontecendo? Eu posso até ter o reconhecimento de uma união estável,
levando-se em conta o tempo da separação de fato do casamento anterior. Mas, para eu ter esse reconhecimento desde o tempo da separação de fato, eu preciso ter a regularização da extinção do casamento anterior. Esta orientação do STJ, até mesmo antes da entrada em vigor do Código Civil Brasileiro, quando estavam em vigor duas leis específicas de união estável, uma de 96 e outra de 97. Então é isso que nós temos. Eu não tenho condições de ter cônjuge e convivente na ordem de vocação hereditária, que é a ordem, que é norma jurídica de ordem pública, fixada pelo artigo 1829 do Código Civil Brasileiro. Feitas essas considerações, quando falamos em legitimidade para... Pois não, Débora? Oi, desculpa eu interromper de novo, mas assim, eu acho que eu não me fiz entender. Na hora que eu falei em dois cônjuges sobreviventes, eu não falei na linha sucessória. Eu falei na linha de relacionamento, como uma descontinuidade do casamento ou da união estável. Entendeu? Se poderia ser aplicado a lei que eu acredito ser do Instituto do Instituto Sucessório, se poderia ser aplicado num divórcio. Bom, eu não posso ter em direito de família dois cônjuges sobreviventes. Entendi. Não tem como. Tá. Porque no direito de família, eu não posso ter casamento entre pessoas que são casadas. Entendi. Né? Tá bom? Tá, entendi. Obrigada. Nada. Bem, então, vejam vocês, eu tenho um regramento que é muito importante e útil. E o regramento acaba sendo, por força do artigo 1830, que ou eu vou ter o cônjuge ou eu não vou ter o cônjuge. E não tendo cônjuge, eu terei o convivente. Não existe diferença de tratamento sucessório para o convivente. Isso não existe. Vocês verão que o professor Alexandre Luna, de forma mais detalhada, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil. Então, este artigo não deve ser levado em conta por vocês. O artigo 1790 do Código Civil, se você está com o Código Civil mais antigo, cuidado com isso. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o 1790 ele gera uma desequiparação de tratamento. Isso não pode. Então, se não houver cônjuge para concorrer à sucessão e houver convivente, o convivente terá os mesmos direitos do cônjuge. É esse o entendimento dos tribunais superiores, que já está sufragado, então, há algum tempo. Então, o 1790 do Código Civil, ele não foi considerado constitucional. Esse é um detalhe extremamente importante, porque antigamente não era assim. Embora o Código Civil reconhecesse, quando entrou em vigor, direitos sucessórios ao convivente ou companheiro, esses direitos sucessórios eram bem inferiores e esses direitos sucessórios eles envolviam uma regra discriminatória, desfavorável ao convivente, que era esta regra do 1790. Tá bem? Bom, feitas essas considerações, como vocês podem perceber, quem vai pedir quem tem legitimidade para a procuração de inventário será o cônjuge sobrevivente ou o convivente sobrevivente. E percebam vocês que aqui nós já temos um problema que envolve, eventualmente, qual que é a situação pessoal daquele indivíduo com relação ao de cujus. Se o cônjuge era sobrevivente mesmo ou era uma pessoa que não era cônjuge mais, embora fosse sobrevivente. Não era cônjuge mais para fins sucessórios, porque estava separado judicialmente ou estava separado de fato há mais de 2 anos. E o convivente, que é uma outra situação que também não é simples, porque a questão da convivência, por não ser uma questão, na maioria das vezes, formalizada de início, normalmente as pessoas fazem a união informal, estável, pode gerar atritos com outros herdeiros, como é o caso, inclusive, da história da transmissão de bens do Gugu Liberato,
que vocês acompanharam pela imprensa, a disputa de bens envolvendo o reconhecimento ou não da mãe dos filhos do Gugu como companheira dele para fins de união estável. Então, como vocês podem perceber, é uma situação que tem aspectos bastante delicados. Então, ou o cônjuge ou o convivente tem legitimidade para propor ação de inventário. Vamos continuar aqui. Também tem legitimidade para propor ação de inventário os herdeiros, inclusive o legatário. Os herdeiros, conforme eu falei aqui para vocês há pouco, eles são herdeiros ou porque recebem, por força da lei, em virtude da ordem de vocação hereditária do artigo 1829 do Código Civil Brasileiro, que certamente o professor Alexandre já começou a explicar para vocês, eu suponho, né? Começou, não começou, pessoal? Ele já entrou em sucessão em favor dos descendentes? Apenas para que eu possa saber, isso é interessante para que eu possa até me guiar na aula de hoje. Bom, enquanto vocês dão uma olhadinha aí para me responder, eu continuo. Tá? Se alguém puder responder, eu agradeço. Como também é muito importante se estabelecer essa situação, porque o herdeiro testamentário, que é aquela pessoa que não herda pela ordem de vocação hereditária do artigo 1829, ela herda pela declaração de vontade do testador. E aí pode ser qualquer pessoa, até mesmo o nascituro, que também herda pela legítima, e até mesmo na sucessão testamentária, pessoa jurídica. Pessoa jurídica pode ser contemplada por testamento. Então, na sucessão testamentária, eu tenho um interesse do herdeiro testamentário de pedir a abertura do inventário, claro. E também eu posso ter a possibilidade do legatário de pedir a abertura do inventário. Quem é legatário? Legatário ou legatária é a pessoa que é contemplada em testamento não com uma fração ideal, ou uma cota-parte, ou um quinhão do patrimônio de cujos. O legatário ele recebe um bem individualizado e discriminado do de cujos. Então, o legado é uma cláusula testamentária, aonde o de cujos fala: para fulano de tal, eu deixo o apartamento que eu tenho localizado na avenida tal, tal bairro, tal cidade, averbado no cartório de registro de imóveis sob número tal, de tal data. Então, aqui o legatário ele não recebe um quinhão, não recebe uma fração ideal. Normalmente, como a massa hereditária é um conjunto de bens móveis e imóveis, direitos e deveres, o que as pessoas receberão ao final, quando houver a partilha de bens, será uma fração ideal. Não serão bens individualizados. Então, se o de cujos deixou um apartamento e 3 filhos, cada filho herdará 1/3 do apartamento. Essa que é a ideia normal da sucessão. Mas na cláusula de legado eu posso fazer diferente. Então vamos supor que o senhor Cruz tem 3 filhos, Cruz Júnior, Cruzeta e Cruzada, e deixa em cláusula de legado um apartamento que ele tem no Guarujá para Cruz Júnior. E além disso, ele tem mais um imóvel. Esse outro imóvel será partilhado entre Cruz Júnior, Cruzeta e Cruzada, 1/3 para cada um. E o apartamento do Guarujá ficará na totalidade para Cruz Júnior, por força da cláusula testamentária. O senhor Cruz não precisa destinar testamento, o testador não precisa destinar bens apenas para quem é parente. Como eu falei para vocês, ele pode contemplar um amigo, uma amiga, pode contemplar um parente que não herdaria por conta da ordem de vocação do artigo 1829, pode contemplar um estranho, pode contemplar uma entidade de caridade, pode contemplar uma ONG. Então, isso tudo é definido no testamento. O testamento perde seus efeitos se o testador dispor de mais de 50% dos bens? A pergunta da Aline é muito boa. Não, Aline, não perde os efeitos. Mas o juiz, como intérprete do testamento, lembre-se que todos vocês, como profissionais do direito, são intérpretes da lei.
são intérpretes de negócios jurídicos e são, portanto, intérpretes de testamento. Mas no processo judicial, quem decide em última ratio, o grande intérprete, é o juiz. O juiz ele poderá, quando verificar que o testador dispôs mais do que era permitido pela lei, pela presença de herdeiros necessários, o juiz poderá interpretar o testamento promovendo a redução das disposições testamentárias. Então, assim, o juiz promoverá a redução dessas disposições, levando em conta qual seria a possibilidade de dispor que o testador teria naquele caso concreto. Na tua pergunta, se o testador dispuser, por exemplo, 70% do seu patrimônio, mas tivermos herdeiros necessários, portanto, herdeiros que herdarão pela sucessão legítima e que não foram afastados por algum motivo da sucessão, o testador apenas poderá dispor 50%. Então, o juiz reduzirá aquela disposição testamentária a 50% do patrimônio do testador. Porque ele entenderá que o testador queria dispor um percentual maior do que os 50%. Se é 70%, na realidade, ele pode até entender na interpretação de redução que seria até menos 50%, que seria 70% dos 50%. Tá? Se ele testou 100%, aí a redução é até 50%. Então, a redução das disposições testamentárias é um poder que se dá ao juiz pelo controle judicial do testamento. Há uma outra pergunta aqui do Vitor, pedindo para eu repetir a questão do legatário. O legatário ele é contemplado em testamento como é um sucessor testamentário. A diferença é que a cláusula de legado não outorga ao legatário uma quota-parte, uma fração ideal da herança, mas contempla ao legatário um bem individualizado, um carro, uma chácara, um apartamento, uma casa, um terreno, uma joia e assim por diante. Então, não é distribuído aqui para o legatário uma quota-parte, como normalmente se faz, tanto na sucessão legítima quanto na sucessão testamentária. A cláusula de legado é uma cláusula testamentária, mas que estabelece uma lógica diferente, a de se destinar ao legatário um bem individualizado, um bem determinado. A Jennifer está perguntando: com Luna vimos capacidade para suceder e aceitação ou negação de herança. Pelas diversas anotações, o artigo 1629 ainda não foi tratado. Será, então, certamente tratado na aula dessa semana, Jennifer. Então, tá bem. Obrigado por avisar. Outra pergunta, pessoal? Então, percebam vocês como é importante, sem sombra de dúvidas, estabelecermos essa situação de quem tem legitimidade para propor a ação de inventário. Então, qualquer herdeiro legítimo ou testamentário, ou até mesmo o legatário, tem legitimidade para propor ação de inventário. Então, vamos continuar. Enquanto isso, caso você queira fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade e daremos seguimento com a pergunta que for feita. Também pode requerer a ação de inventário possuidor da herança. O possuidor da herança é aquela pessoa que está incidentalmente, acidentalmente, ou até mesmo atendendo a um pedido de cujos na posse daquele bem. Às vezes, o possuidor da herança não é nem herdeiro, é uma pessoa que é amiga do decujus. Muitas vezes, o possuidor da herança é uma pessoa que tem uma relação contratual com o decujus, mas o decujus morreu, mas está na posse de um bem que agora é objeto de herança. Então, o possuidor da herança também tem legitimidade para propor a ação de inventário. Também tem legitimidade para propor a ação de inventário o testamenteiro. Quem é o testamenteiro? Não confundam testamenteiro com inventariante. O testamenteiro é aquela pessoa que é nomeada pelo decujus quando ele realiza a sua declaração última de vontade para fiel desempenhar a função de cumprir
as cláusulas testamentárias. Isso é bastante provável de ocorrer quando falamos de testamentos privados. Vocês verão que a sucessão testamentária ela se dá porque há um testamento ou público, ou um testamento privado, ou alguma modalidade especial de testamento. O testamento militar, o testamento aeronáutico, o testamento marítimo. Então, quando se trabalha com testamento privado, em especial, é bastante comum o testador acabar nomeando uma pessoa para fazer cumprir as disposições testamentárias. Porque o testamento privado, às vezes, não é de conhecimento dos familiares. E é necessário que uma pessoa de confiança do decujus, na visão dele, seja nomeada para cumprir essas disposições. Conforme vocês podem perceber, o testamenteiro ele não tem relação direta com o inventariante. O inventariante ele representa o espólio. Ele não tem o encargo de cumprir o testamento. Quem tem o encargo de cumprir o testamento é o testamenteiro. E a lei dá ao testamenteiro poderes de propor a ação de inventário. O testamenteiro ele não é sucessor. O testamenteiro ele não pode ser herdeiro. Mas o testamenteiro tem legitimidade para propor a ação de inventário. Também tem legitimidade para propor a ação de inventário o terceiro interessado, a fazenda pública, o cessionário de direitos que foram a ele outorgados pelo decujus, o credor de dívidas que o decujus possui, ou ainda o administrador judicial de falência de empresa da qual o decujus era sócio. Percebam vocês que na figura do terceiro interessado, nós temos aqueles que normalmente aparecem como credores do decujus. E como o decujus morreu, aparecem então como credores do espólio. Qualquer um desses credores, por ter legitimidade para receber os seus créditos, poderá propor a ação de inventário. O Fábio está perguntando se o testamenteiro poderá alterar cláusulas após a morte do decujus. Não, Fábio. O testamenteiro ele não pode fazer isso. Ele pode apenas cumprir fielmente as regras do testamento. Então, ele não pode alterar cláusulas. A última possibilidade que nós temos de pessoa com legitimidade para propor a ação de inventário é o Ministério Público. A lei dá essa legitimidade para o Ministério Público porque o Ministério Público, por força de lei, atuará sempre quando houver testamento ou quando houver interesse de incapaz. Inclusive, mencionamos na aula passada que a necessidade de intervenção do Ministério Público é que faz com que o inventário não possa ser realizado extrajudicialmente. Então, eu terei a modalidade do inventário judicial. Por quê? Para proteger interesses dos incapazes ou os chamados resíduos, que são decorrentes do testamento. Então, o Ministério Público ele tem legitimidade para propor, sim, a ação de inventário. Ele atuará nas ações de inventário sempre como custos legis. Mesmo quando ele propuser a ação num primeiro momento, ele poderá, no segundo momento, ser sucedido por algum dos interessados no processo de inventário. Bem, agora vamos então trabalhar com uma parte muito importante, que é a parte de competência. Pergunto para vocês, no entanto, se há alguma dúvida sobre legitimidade para propor ação judicial de inventário, de arrolamento ou de alvará. Ou se para vocês ficou claro. Tudo bem, pessoal? Então, tendo ficado claro para vocês, vamos falar sobre a questão da competência. Se você é calouro, então talvez você tenha um pouco de dificuldade num primeiro momento, mas diante do que eu vou falar vai ficar bastante fácil. A questão da competência diz respeito ao juízo que
poderá receber a petição inicial de inventário, processar a petição inicial de inventário, que tem vários atos processuais que vamos falar sobre eles, e julgar o inventário. Então, percebam vocês a importância que existe com relação ao tema. Não é qualquer juiz que tem competência para receber, processar e julgar determinados temas. Nós temos, fundamentalmente, dois órgãos grandes do Poder Judiciário brasileiro, a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Toda matéria referente a direito de família e às sucessões por morte de pessoa física é tratada na Justiça Estadual. Então, a Justiça Federal não tem competência para isso. A Justiça Federal apenas tem competência para aquelas causas que sejam de interesse da União Federal. E essas regras de competência vocês encontram tanto na Constituição Federal quanto no Código de Processo Civil. Então, já delimitamos que é da Justiça Estadual a competência para receber, processar e julgar a ação de inventário. Então, agora vamos discutir qual é o juízo competente. Aí depende da organização judiciária de cada estado. Por exemplo, no estado de São Paulo, como há varas específicas de famílias e sucessões, tanto no Fórum João Mendes quanto em alguns fóruns regionais, nós temos a competência para a abertura de inventário nas varas de famílias e sucessões. Há várias comarcas do interior onde a questão de famílias e sucessões é trabalhada junto com toda a questão do restante do direito civil, questões contratuais, questões de posse e propriedade. Aí, então, essas questões são trabalhadas com o juiz de vara civil. Então, a questão da competência varia de acordo com o órgão do Poder Judiciário, que a Lei de Organização Judiciária dá competência nos termos da Constituição Federal e nos termos do Código de Processo Civil. Se você não teve a matéria processo, fique tranquilo, porque na unidade processo vocês estudarão isso mais a fundo, sob o aspecto de questão processual. Para nós, em direito sucessório, o que nos interessa é estabelecer quem é o juízo competente para receber, processar e julgar ações de inventário, de arrolamento ou de alvará. Feitas essas considerações sobre a competência, vamos aqui, mais uma vez, partilhar o nosso PowerPoint, onde nós temos as regras de competência da sucessão. O artigo 1785 do Código Civil e o artigo 48 do Código de Processo Civil estabelecem que o último domicílio do de cujus fixa a competência para requerer inventário, arrolamento ou alvará. Assim, se o senhor Cruz residia, por exemplo, na comarca de São José dos Campos e mantinha domicílio ali, quando ele vier a falecer, a ação de inventário, de arrolamento ou de alvará deverá necessariamente tramitar em uma das varas cíveis de São José dos Campos. Então, o que fixa a competência para a análise da regularização da sucessão do de cujus é a regra do último domicílio. Esse ponto parece que fica fácil de entender, mesmo que eventualmente algum aluno aqui seja calouro e não tenha tido a parte de processo, a unidade relativa a processo. Mas há uma outra questão que é muito importante frisar. E esta questão, vocês, de certa forma, têm a noção por força da parte geral do Código Civil. Mas eu vou repassá-la aqui, porque, eventualmente, algum aluno que é calouro não teve isto. E vocês que são veteranos lembrarão. A questão do domicílio. O que é domicílio? Domicílio é um instituto jurídico que é fixado no direito pelo Código Civil brasileiro.
é um instituto de teoria geral do direito. Incumbe, portanto, a teoria geral do direito civil estabelecer o que é domicílio. O direito brasileiro entende que domicílio é o local onde a pessoa mantém residência com o propósito, com a intenção de naquele local permanecer. Então, percebam vocês que a definição de domicílio tem dois elementos. Um de ordem objetiva, o local onde a pessoa mantém residência. O outro de ordem subjetiva, a intenção de permanecer naquele local. Intenção de permanecer naquele local é o ânimos da pessoa de manter domicílio. A expressão latina, que é muito utilizada em exame de ordem, em concurso público e em peças forenses, é animus domicilii, ânimos de ter domicílio. Então, aquele que fixa domicílio não apenas reside em um local, mas tem a intenção de ali permanecer. Então, fixa domicílio quem tem a sua moradia declarada como tal. Isso se chama domicílio voluntário. Não fixa domicílio em local a pessoa que está ali em trânsito, por exemplo, se hospedando por 2 dias em um hotel. Aqui não temos domicílio. Eu posso ter apenas residência, mas não terei domicílio. Além do domicílio voluntário, nós temos outros domicílios que a lei chama de domicílios legais ou necessários. Então, aqui já começa a complicar um pouquinho a regra do último domicílio. Por quê? O de cujus, normalmente, se ele ainda mantinha relação de emprego com alguma empresa, ou se ainda ele era sócio de alguma empresa ou de alguma sociedade civil, ele não mantinha apenas o domicílio voluntário para habitar em um lugar, mas ele também mantinha o domicílio legal, que é o domicílio do local de trabalho. 2 domicílios. Há de cujos que deixaram mais de 2 domicílios. Imaginem o senhor Cruz tendo deixado uma casa em São José dos Campos, uma casa em São Paulo, que estava fechada, não estava alugada para ninguém, uma casa em Ubatuba, que é muito comum o habitante de São José dos Campos ir para Ubatuba, no litoral norte, é próximo, vocês sabem disso, e uma casa de campo em Serra Negra, no interior de São Paulo, ou até mesmo em Campos do Jordão, que é mais próximo de São José dos Campos. Imaginem vocês, ele tem todas essas casas. Ah, Senise, mas só será domicílio onde ele morava com mais frequência. Não, não é assim que funciona. Eu tenho várias possibilidades de último domicílio, então, quando eu tenho todas essas casas liberadas para que a pessoa as utilize para si. Claro, se esses imóveis estiverem alugados, exceto um, aquele que não foi alugado é que poderá ser considerado domicílio, se o de cujus, obviamente, residia naquele local, com a intenção de ali permanecer. Já os outros imóveis alugados não eram domicílio do de cujus mais, eram domicílio dos locatários, daqueles que alugavam o imóvel. Bom, como você pode perceber, então nós temos uma possibilidade aqui de haver uma discussão. E a possibilidade da discussão é a seguinte: um herdeiro uma pessoa legitimada acaba propondo ação de inventário em São José dos Campos, aonde o de cujus residia, habitava. Mas um credor acaba propondo a abertura de inventário porque desconhece tal fato, no local onde o de cujus tinha a casa de praia, em Ubatuba, porque esse credor fornecia material de construção para o de cujus para reformar a casa. E esse credor não foi pago. Havia dívidas que o de cujus deixou perante esse credor ao falecer. Então, não sabendo qual seria que haveria um inventário já aberto em São José dos Campos, o credor acaba fazendo um pedido de inventário em Ubatuba. Vocês percebem a situação? Isso não é uma coisa incomum. Isso acontece com uma certa frequência. Então, diante disso, nós temos as soluções que o processo civil traz.
E a regra que é aplicável, em primeiro lugar, é a regra do último domicílio. Mas se eu tenho mais de um último domicílio, se eu tenho últimos domicílios, a regra que preponderar será a da prevenção. Por que será a da prevenção? Porque vigora um princípio, que é o princípio do juízo universal da herança. Juízo universal da herança. Esse é um princípio que é aplicável tanto para a sucessão de bens deixados pela pessoa física, como também para a falência de empresas. O princípio do juízo universal da herança. Como funciona? Uma vez um dos juízos competentes se reconhecendo competente para receber, processar e julgar a ação de inventário, de arrolamento ou de alvará, esse juízo atrará para si todas as questões que envolvem o patrimônio deixado pelo de cujos. A isso se dá o nome de juízo universal da herança. Então, questões referentes a créditos passarão a ser trabalhadas no juízo universal da herança. Então, eu tenho um crédito, eu tenho condições de provar esse crédito que não foi pago. Tanto que eu já tenho uma sentença judicial de um outro juiz. Apresenta no juízo universal da herança. Eu quero reconhecer a paternidade do de cujos, que ele era pai de um filho meu, diz a mãe da criança. Ela proporá ação de investigação de paternidade segundo as regras de competência da ação de investigação de paternidade, mas ela terá que informar isso ao juízo universal da herança. O juízo universal da herança tem que saber tudo o que está acontecendo que envolve o patrimônio de cujos, ainda que algumas questões sejam tratadas, por não serem questões diretamente ligadas à herança, sejam tratadas em outras comarcas, como é o caso, por exemplo, da investigação de paternidade. O princípio do juízo universal da herança é um princípio facilitador para que se possa estabelecer, afinal de contas, qual é o patrimônio total deixado pelo de cujos, abatidas as dívidas que o de cujos tinha no exato momento em que faleceu. Deu para vocês entenderem esta questão? Ou vocês querem fazer alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Então vamos prosseguir. Há situações mais raras em que o de cujos não tem domicílio certo. Eu estou me referindo aqui, portanto, ao de cujos que integra comunidades que não são sedentárias, como é o caso dos ciganos, né? Neste caso, quando não há domicílio certo, a regra que fixa a competência, segundo o artigo 48, parágrafo único do Código de Processo Civil, é a regra aonde ele tiver um bem imóvel. O fato de uma pessoa ter deixado o bem imóvel não significa que ela tem domicílio naquele local. Lembrem-se disso. Acabei de distinguir para vocês essa situação quando conversamos sobre domicílio e competência, levando-se em conta o último domicílio. Então, se o de cujos não tem domicílio certo, não deixou o domicílio certo, mas ele tinha imóvel, o foro competente será o foro do local do imóvel. Então, se ele tinha um imóvel em Caraguatatuba, por exemplo, o foro competente para a sucessão de bens que ele deixou será a comarca de Caraguatatuba. Se ele não tinha nenhum bem imóvel, mas se ele deixou bens móveis, será o local aonde este bem móvel ou estes bens imóveis se encontrarem. Então, vamos supor que o de cujos ele não tinha domicílio certo, mas ele tinha bens móveis guardados em um guarda-móveis. Então, o foro competente será o do local onde esses bens móveis se encontram.
Tratando-se de sucessão de bens de pessoa de nacionalidade estrangeira, nós temos essas mesmas regras que eu mencionei para vocês em princípio. Porém, nós temos questões de direito internacional que vocês estudarão na unidade Relações Jurídicas Internacionais. E essas questões eu apenas menciono aqui porque elas são normalmente objeto de exame de ordem ou de concurso público. Assim, o artigo 5º, inciso 31 da Constituição Federal Brasileira, autoriza que, no caso do decujus estrangeiro ter deixado bens situados no Brasil, a lei será a mais favorável ao cônjuge ou aos filhos brasileiros. Então, não será necessariamente a lei brasileira que regerá o processo sucessório neste caso. Teremos que analisar a situação concreta de acordo aqui com as regras de conexão do direito internacional privado. O artigo 23, inciso 2º do Código de Processo Civil e o artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro também trabalham com esta ideia de regras de conexão de bens situados fora do Brasil, segundo o regime jurídico do direito internacional privado. Apenas faço referência a esses artigos aqui, lembrando que esses artigos, o artigo 5º da Constituição, o artigo 23 do CPC e o artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, vocês verão com o professor de Relações Jurídicas Internacionais. Bom, se vocês não têm nenhuma pergunta sobre competência, agora eu vou mostrar para vocês um modelo de petição inicial de inventário. Assim como eu fiz nas aulas anteriores, quando eu mostrei para vocês um modelo de petição inicial de assento tardio de óbito e um modelo de petição inicial de justificativa por desaparecimento e um modelo de petição inicial de ausência. Então, eu vou agora mostrar para vocês um modelo básico de uma ação de inventário e que vocês conseguem adaptar sem maiores problemas para a ação de arrolamento ou para a ação de alvará, dentro dos requisitos, obviamente, que conversamos na aula passada. Então, vamos lá? Vejam só, é um esqueleto apenas que eu estou aqui trazendo para vocês. Então, primeira coisa, endereçamento é a questão da competência que acabamos de conversar. Dados pessoais do requerente. Nós já vimos quem são as pessoas que têm legitimidade para propor a ação. Esta pessoa que tem os seus dados pessoais identificados na petição inicial tem que estar representada por advogado. E ela proporá a ação de inventário, ou a ação de arrolamento, ou o alvará judicial dos bens deixados por fulano de tal. Aí se passa a discriminação dos dados pessoais do decujus, tendo em vista os seguintes fatos e fundamentos. Lembrem-se, a melhor maneira, a melhor técnica de se redigir uma petição inicial é se trabalhar com a petição inicial com esta apresentação, depois a causa de pedir e depois o pedido. A causa de pedir se refere a fatos e a normas jurídicas que fundamentam a causa de pedir e também o pedido. E o pedido é um pedido jurídico, então ele tem fundamentos jurídicos apenas. Então vamos aqui identificar como é que ficaria essa situação no inventário, no arrolamento ou no alvará. Causa de pedir. Em primeiro lugar, alguém morreu. Eu só posso entrar com pedido de inventário, ou de arrolamento, ou de alvará por sucessão de bens se há uma morte. Então, eu tenho que falar sobre essa morte. Então, o fulano de tal que terá os seus bens inventariados nesse processo, a pedido do autor da ação, ele morreu. E eu tenho que estabelecer quando ele morreu, para indicar quando foi aberta a sucessão. Eu tenho que estabelecer aonde ele morreu, para identificar determinadas situações que podem envolver outras discussões de natureza contratual, por exemplo. E tenho que identificar o horário da morte.
tudo isso vem no registro de óbito, que obviamente é documento a ser juntado com a petição inicial, no momento em que a petição inicial é protocolada. Lembrem-se que aqui estamos falando de morte real, ou de morte que é decorrente de uma sentença judicial de justificativa por desaparecimento, porque no processo de ausência nós temos um outro tipo de processo que nós já trabalhamos sobre ele há 2 semanas atrás. Além de se falar que o de cujus morreu, deve-se falar que ele deixou bens, porque senão não tem cabimento a realização de um processo de regularização de transmissão de bens. Ainda que, eventualmente, o saldo final desses bens seja negativo. Eu posso ter o chamado inventário negativo, mas, mesmo assim, ele exige o quê? A indicação dos bens que o de cujus deixou e a indicação de que esses bens são de valor econômico superior, inventário positivo, ou inferior ao valor das dívidas, inventário negativo. Apenas lembrando aqui para vocês que ninguém pode herdar além das forças da herança. Ninguém pode herdar além das forças da herança. Então, o herdeiro ele não é obrigado a herdar uma dívida que é maior do que a cota-parte que ele tem de herança. Se o herdeiro tem de cota-parte R$20.000, mas o inventário é negativo e ele, herdeiro, deveria, então, arcar com R$25.000, o herdeiro ele perderá os R$20.000, mas ninguém poderá obrigá-lo a pagar os R$5.000 do próprio bolso, porque as dívidas do de cujus, elas apenas são transferíveis até as forças da herança. E na causa de pedir, além da descrição da morte e da existência de bens, é indispensável se identificar os herdeiros. Percebam vocês que esta é uma tarefa muito complicada, porque nem sempre se sabe quem são os herdeiros todos. Então, obviamente, um credor, imaginem vocês, a Fazenda Pública. A Fazenda Pública não vai saber exatamente quem são todos os herdeiros que o de cujus deixou, mas quanto mais exata estiver a informação, quanto mais próxima de uma exatidão estiver a informação, melhor será para o processo de inventário, porque menos incidentes processuais nós teremos no processo. Menos dificuldade para o inventário terminar nós teremos. Quanto mais imprecisas forem as informações, pior será. E o andamento do inventário ou do arrolamento será maior. Até mesmo processos de alvará, muitas vezes acabam tendo uma grande dificuldade de tramitação pela falta de identificação de todos os herdeiros. Então é muito importante, sim, que a petição inicial já traga a quantidade máxima de informações possíveis a respeito disso. E aí alguém pode lembrar aqui, mas Senise, não tem o registro do óbito, a indicação se deixou herdeiros ou não, e muitas vezes eu já vi na certidão de óbito quem seriam os herdeiros. Sim, existe isso. Só que essa é uma informação sujeita à conferência. Por quê? Porque nem sempre os herdeiros que estão indicados na certidão de óbito são todos os herdeiros. Porque às vezes um ou outro foi excluído da sucessão. E porque, às vezes, eles nem são os herdeiros. O herdeiro acaba sendo um outro que teria a preferência legal, por força da ordem de vocação hereditária. Então, é uma complicação, muitas vezes, a petição inicial. E, muitas vezes, a petição inicial não apresenta todos os elementos com exatidão. E isso acaba sendo verificado no curso do processo. Os pedidos. Primeiro pedido, justiça gratuita, se for o caso, em favor do requerente da ação inicial, da petição inicial. Segundo pedido, a nomeação de inventariante. A nomeação de inventariante é um pedido importantíssimo, porque eu preciso que alguém represente o espólio. Nem sempre o autor da petição inicial pedirá que ele mesmo seja nomeado inventariante. E algumas vezes, o juiz, ao apreciar a petição inicial, poderá entender que seja mais razoável se nomear como inventariante uma outra pessoa.
Nós já vamos falar sobre isso. O pedido de nomeação de inventariante é imprescindível na petição inicial, justamente para que o requerente da inicial possa ter a faculdade de indicar se ele mesmo desejaria ou se ele entende que uma outra pessoa que ele está nomeando na petição inicial deveria ser levada em conta pelo juiz. O juiz, na verdade, ele pode nomear para ser inventariante uma dessas categorias de pessoas. São elas: o cônjuge sobrevivente, nos termos sucessórios, que nós já explicamos, do artigo 1830 do Código Civil, ou o convivente sobrevivente, o herdeiro na posse da herança, ou mesmo o herdeiro que não esteja na posse da herança, ou até mesmo o menor que é herdeiro. Este caso do menor que é herdeiro é mais raro de ter nomeação, mas é possível. E para o menor, então, se dará a nomeação dele e ele será representado por um tutor nomeado pelo juiz para representar o menor como inventariante. É uma situação mais rara, mas é possível. Também tem legitimidade para ser inventariante o testamenteiro, que é o executor do testamento. É uma possibilidade, mas nem sempre, isso já falei para vocês, o testamenteiro é inventariante. Aliás, o normal é que o inventariante seja um e o testamenteiro acabe sendo outro. Também pode ser nomeado inventariante o cessionário de direitos. Não é qualquer credor, portanto, mas apenas aquele que adquiriu direitos do de cujus por força de um contrato de cessão de direitos. Então, credores outros, como bancos, instituições financeiras e cartão de crédito, planos de saúde, a Fazenda Pública Federal, Estadual, Municipal, credores quirografários como estabelecimentos comerciais, eles não têm legitimidade para serem nomeados inventariantes. Eu posso também ter o chamado inventariante judicial, que é aquela pessoa que já foi nomeada inventariante judicial quando do pedido de falência de uma empresa da qual o de cujus era sócio, ou o pedido de encerramento de uma sociedade civil, só que um pedido de encerramento judicial, com conflito de interesses entre os sócios, aonde eu tenha essa situação de ex-sócio do de cujus. E, por fim, poderá ser nomeado inventariante se o juiz não achar conveniente ou não tivermos pessoas que ele entenda hábeis para desenvolver essa atividade, dentre aquelas que eu acabei de falar para vocês, uma pessoa de confiança do juízo. Aí se dá o nome a esta pessoa de inventariante dativo. Além do pedido de nomeação de inventariante, há na petição inicial o pedido de citação de herdeiros e demais interessados, aí entram os credores, inclusive por edital. A intervenção do Ministério Público, se for o caso do Ministério Público atuar. O Ministério Público, repito, atua se houver interesse de incapaz ou se houver testamento. E o grande pedido, que é o pedido esperado por todos os herdeiros interessados, a regularização final da partilha dos bens que o de cujus deixou e que foram transmitidos automaticamente aos herdeiros no exato momento da morte do de cujus. E, por fim, a petição inicial atribuirá um valor da causa para o pagamento das taxas processuais para que o processo tenha andamento. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Se não houver, eu vou só falar mais uma coisinha para encerrar a primeira parte da aula de hoje e dar o nosso intervalo. Hoje eu estou com um ar fantasmagórico por causa da iluminação. Paciência. Tá, minha cara tá branca, né? Meu rosto tá branco demais.
Tudo ok, Aline? Deu para vocês entenderem? São muitas regras, claro, o direito é cheio de regras. E o direito civil, vocês que já tiveram direito civil no semestre anterior sabem muito bem, e os novos estão vendo, o direito civil é uma matéria que tem uma quantidade de informação gigantesca, né? E essa quantidade de informação ela tem que ser passada, não tem jeito. E é claro que eu recomendo que vocês assistam às aulas, tanto minhas como do professor Alexandre, na plataforma Life, e lembrem que eu também deixo as minhas aulas disponibilizadas naquele canal de YouTube que eu fiz de forma amadora. E aí estão no canal tanto as aulas desse semestre quanto as aulas do semestre passado, que eu iniciei essa possibilidade de acesso às aulas minhas em virtude da pandemia. Tá? Então, ali vocês encontram todas as aulas minhas de direito civil, de direito internacional e de direito consumidor, que são as matérias que eu acabo lecionando no meu acadêmico já há bom tempo. Então, para terminar a primeira parte da aula de hoje, vamos falar o que acontece com o inventariante. O juiz nomeou uma pessoa, recebeu a petição inicial, entendeu que ele próprio é competente, portanto, e agora ele aprecia os pedidos possíveis a definir desde logo. E o primeiro pedido que ele deve definir o quanto antes é o da nomeação de um inventariante, porque não é bom manter-se administradores provisórios, porque o inventariante tem deveres extremamente pesados nas suas funções. Vamos lá, vamos então para essa parte final. Uma vez nomeado o inventariante, o juiz determina que ele compareça pessoalmente ao juízo para prestar compromisso de que desempenhará as suas funções nos limites da lei. Ele tem o prazo de 5 dias para comparecer ao juízo e prestar o compromisso. O juiz ele pode fazer essa cerimônia de compromisso pessoalmente, ou ele pode fazer como muitos fazem, delegando essa função ao chefe do cartório judicial, ao chefe do ofício judicial. Claro, ele terá que assinar o termo de compromisso de qualquer modo. Quais são as funções do inventariante? Vejam como é importante ter inventariante. O inventariante ele representa, tanto ativa quanto passivamente, o espólio. Então, ele faz essa representação judicial e extrajudicial. Também ele tem a função de administrar a massa hereditária, prestar as primeiras e últimas declarações, que são 2 atos processuais importantíssimos, que falarei logo depois do intervalo. O inventariante tem o dever de prestar contas daquilo que ele fez, para que o juiz possa fiscalizar e homologar ou não a sua atividade. O Ministério Público, quando intervém no processo, ele tem muito interesse, por exemplo, em verificar a prestação de contas, porque há interesses incapazes ou de testamento que exigem a atuação do Ministério Público. E o inventariante tem também como função continuar trazendo ao conhecimento do juízo de inventário outros bens móveis ou imóveis, outros créditos e dívidas que não tenham sido ainda arrolados na petição inicial. A isso se dá o nome de colação. Colação significa acréscimo, adição àquilo que já havia sido informado. Pronto. Terminamos a primeira parte da aula de hoje. Então, se não houver nenhuma pergunta, eu vou dar os 15 minutinhos para o nosso café. E voltaremos, então, às 20 para as 11. Tudo bem? Nenhuma pergunta? Então, eu vou encerrar a gravação e daqui 15 minutos, 20 para as 11, estamos de volta. Até mais!